Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Muito bem, você que está ligado aqui no Danilo Palma, hoje eu vim aqui para trazer a informação sobre Louçuca e Bom Gosto, mas antes eu quero falar para você da Louçuca. Se você quer comprar Louçuca, os telefones vão aparecer aí já para você entrar em contato comigo. Nós temos aqui o adoçante à base de estévia. Todo mundo conhece um produto natural que é a Estévia Plus da Louçuca. Tem uma linha enorme aqui de biscoitos, de rosquinhas, gelatinas, pudim, leite condensado da Louçuca. Gente, você nem imagina como é gostoso, tá bom? E eu quero falar também dos produtos da Bom Gosto. Bom Gosto que você pode usar aí no seu churrasco, no seu dia a dia, no seu almoço. Não tem nada igual. Uma farofa, realmente uma farofa caseira, tá bom? E falar também dos produtos do Empório da Fabi. Tá bom? É produtos caseiros, gente, feito com carinho pela própria Fabiana, tá bom? Mas eu quero deixar aqui os meus dados aqui para você falar comigo através do telefone, você falar através das minhas redes sociais que tá aparecendo aqui, ó, @CarlosRSoaresOficial. Olha que negócio bonito. @CarlosRSoaresOficial. Você vai falar comigo, ou então você pode acessar ali através do QR Code que está aí na sua tela. Você tem todas essas informações para me achar, me encontrar, e eu vou até você com o maior prazer para a gente bater aquele papo e mostrar toda essa linha aqui, ó, maravilhosa de produtos Bom Gosto, produtos da Louçuca e o Empório da Fabi. Olá, tudo bem? Que bom ter você conectado com a gente aqui pela TV Cultura Paulista. Eu sou o Danilo Palma e que bom que você está aqui no podcast Danilo Palma de todas as semanas para mais de 90 cidades, 90 municípios do interior do estado de São Paulo. E no podcast Danilo Palma de hoje, antes de eu falar quem está aqui comigo no nosso estúdio, eu quero já convidar você para acessar as minhas redes sociais, @Danilo Palma SP, vou repetir, hein? @Danilo Palma SP, e também o meu site www.danilopalma.com.br. No podcast Danilo Palma, você já sabe, nós falamos sobre cidadania, sobre inclusão, acessibilidade, sobre família e sobre todos os interesses da nossa cidade de Campinas e da região de Campinas. Estou comigo aqui no meu estúdio, Rafa Zimbaldi, vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara, deputado estadual eleito por 2 mandatos, tá no segundo, né, Rafa? É isso aí. Muito obrigado pela tua presença. Já teve algumas vezes na TV Cultura, inclusive, no Roda Livre, em outros programas, e muito feliz por ter você aqui com a gente. Danilo, eu que agradeço o convite e agradeço a todos que estão nos acompanhando. Muito bom. Rafa, eu tenho acompanhado muitas entrevistas suas, podcast, inclusive o teu programa, toda segunda-feira às 19h30 na TV Século XXI. Século XXI. Que inclusive tá um programa muito gostoso de se assistir. Inclusive. Muito bacana, bate-papo, obrigado. Bem formal, é um podcast na TV exatamente. também, né? E a gente tem acompanhado, tem faltado conteúdo na televisão, né, Rafa? Tem bastante, né, Danilo? Infelizmente, a gente vê que a TV ela foi ficando na visão da juventude um pouco mais ultrapassada, né? Então, eu acho que falta incentivo. Eu acho que os meios de comunicação eles precisam ser usados para o bem, né? Falar um pouco de família, falar de cidadania, exatamente isso que você está fazendo. Eu acho que construir um futuro para o nosso país. Exato. E falando em construção de futuro, você é uma referência, né, para o futuro da nossa cidade, para o futuro da nossa região. Você que logo tão novo começou na política, e eu me recordo que eu era um garoto. Na verdade, eu sou um pouquinho mais novo que você só. Você é de 81, 81. né? Eu sou de 83.
E eu me recordo que eu era um garoto e você já estava lá militando com teu pai, inclusive com o querido Salvador Zimbaldi, foi deputado estadual, deputado federal também, por muitas vezes. E eu me recordo que quando garoto, você já era fonte de inspiração na cidade de Campinas. Você foi o vereador mais jovem da cidade? Eu fui um dos mais jovens da história. Da história de Da Campinas. história da cidade. Eleito. Porque Vereador eleito. teve um vereador mais jovem que eu, que ele assumiu na suplência. Então não conta. Mas eleito foi eu. Que legal. Mas antes de chegar nessa trajetória da política, as pessoas às vezes perguntam, vê um deputado, vê um vereador, vê um grande comunicador que você é, mas como que surgiu qual a história da pessoa, do ser humano Rafa Zimbaldi? A infância, onde nasceu? Vamos contar um pouco da tua história, Rafa. Vamos lá. Tem quantas horas de programa aqui pra gente ir contando? Hoje a gente tem só uma. Mas vamos lá, Danilo. Eu sou nascido em Campinas, né? Nasci na região do Ouro Verde, lá no Parque Universitário. Quando nasci, a região do Ouro Verde não era desenvolvida ainda como é hoje. Hoje, a região do Ouro Verde é uma potência, né? Estive lá ontem, inclusive. Ah, é? Estive lá ontem. Uma cidade, nós estamos falando aí de 350 mil habitantes, né? Então, só a região do Ouro Verde, só o distrito do Ouro Verde. Mas quando nasci, lá não tinha saneamento básico, lá não tinha asfalto, não tinha iluminação, era uma região bastante carente. E quando nasci, o meu pai já era presidente do bairro. Então, meu pai já atuava na vida pública de forma indireta, mas como presidente da Associação de Moradores de Bairro. Meu pai veio da construção civil, né? Meu pai ele trabalhava ele é técnico em edificações, então ele trabalhava. Então, vou citar aqui algumas, né, só por curiosidade, aqui, algumas obras que o meu pai fez aqui. Pipocas Vovozinha, lá na região dos Amarais, Coscorão, lembra do Coscorão? Coscorão. Ali no Parque Industrial, o Supermercado Beirão, ali no Campos Elíseos, a Consat, onde aquele prédio ali na Prestes Maia. Então, foram algumas obras simbólicas que o meu pai fez, né, na construção civil. Em 1982, meu pai concorreu primeira vez como candidato a vereador, perdeu a eleição, e quem ganhou naquele momento como prefeito foi Magalhães Teixeira, saudoso Grama, né? E o meu pai foi convidado pelo Magalhães Teixeira, até pela votação que o meu pai teve, ele foi convidado para ir como administrador regional. Para cuidar da região. Que cuidava da região do Ouro Verde. Era Campos Elíseos até a região do Ouro Verde, né? E meu pai assumiu. E que na época era um desafio, né, Rafa? Era um desafio. Ainda é, mas acho que na época era mais ainda. Era muito maior, muito, né? Mais. Porque como a região não era desenvolvida, né, você precisava fazer todo o trabalho ali de maquinário, então assim, e a estrutura não era a mesma, né? Nós éramos uma cidade, se eu não me engano, em torno de 200, 300 mil habitantes naquela época. Então era um desafio bastante grande. E a distância do Ouro Verde até a região central de Campinas era maior ainda do que é hoje, né? Porque não tinha asfalto, não tinha estrutura, não tinha... E então, era uma região bem isolada, né? Era bem isolada, Então é que tem aquele paradigma, aquele ditado popular que fala da Anguera para lá, da Anguera para cá. Exato, foi exatamente, né? Aí, né, que nasceu o outro lado da Anguera, né? Então, nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou do meio, então tem meu irmão mais velho, a minha irmã mais nova e eu do meio. E eu sempre fui apegado no meu pai. Então, meu pai me levava para a escola, eu estudava ali no Tancredão, na CEMEI Tancredo Neves, ali do lado da Escola Maju, no Tancredão, e meu pai me levava para a escola todos os dias. E eu ficava o dia todo com ele. Depois saía da escola, eu passava o dia com ele. Então, eu ia em reunião de bairro, e aí chegava o final de semana, ao invés de eu ficar na rua, ficar em casa, eu ia para reunião política com meu pai. E aí eu levava pipa, levava bolinha de gude, que é chamada de burquinha, né? Levava skate, enfim, e levava bola. E eu ia conhecendo a cidade
E nisso tudo, Danilo, fez com que eu me apaixonasse pela política. Por quê? Porque eu via tudo aquilo que o meu pai conseguia fazer e transformar a vida das pessoas. Tem fatos que me marcam até hoje, por exemplo, vou citar aqui na região do Nova Mercedes, que também não tinha asfalto, não tinha iluminação, e o meu pai numa reunião muito dura, né, eu lembro que os moradores lá estavam numa situação de revolta, meu pai ainda administrador regional, e e eu soltando pipa na rua, com a molecada ali da região do Nova Mercedes, e eu ouvi umas pessoas bravas, uma discussão, eu recolhi minha pipa e Foi lá ver o que estava fui lá ver o acontecendo. que estava acontecendo, né. Eh, Como tinha as pessoas bravas e direcionando ao meu pai, né, eu fiquei com medo. Abracei meu pai e bom, enfim, aí eu comecei a olhar tudo aquilo que estava acontecendo, aí em determinado momento eu falei assim: "Papai, por que que eles estão tão bravo?" No meio da reunião. Aí meu pai começou a me explicar e ao mesmo tempo respondeu o pessoal, e foi algo muito curioso, e isso marcou minha vida, né. Então, assim, a minha participação e a minha proximidade com o processo político foi desde pequeno, Danilo. E aí fez com que o incentivo acontecesse naturalmente. Então aí eu fiz parte da juventude partidária, eu coordenei campanha do meu pai, e aí em 2004 eu senti o chamado, porque antes até de 2004, em 2000, eu fundei o projeto Jovens do Futuro, um projeto social na região do Ouro Verde, que era um sonho da minha mãe. Porque assim, muitas das pessoas que cresceram comigo seguiram caminhos, né, alguns certos, Todos outros errados. caminhos errados, né. Isso me marcava sempre me marcou muito, sempre me marcou muito. E a minha mãe sempre foi, né, ali eh, minha mãe sempre foi, Militar ali, nossa, muito firme. meu E pai. graças a Sim. Deus, porque o meu pai numa situação mais ausente por conta do processo político, que hoje não tem a tecnologia que nós temos, né, eu falo com a minha filha 3 vezes por dia de vídeo. Naquela época, né, Esquece. era telefone fixo, quem Orelhão. tinha, né, orelhão, né, porque na região do Ouro Verde também não tinha telefone naquela época, então o meu pai era mais ausente, então minha mãe foi muito firme. E isso fez com que a minha mãe ela de certa forma, ela fazia um trabalho social muito forte. E aí foi que eu consegui transformar o sonho da minha mãe em realidade com os Jovens do Futuro, fazendo um trabalho inicialmente com as crianças, né, para tirar as crianças da rua no contraturno escolar. E aí quando as mães levavam as mães ficavam lá sem fazer nada. Ficavam ali na frente do projeto social, que fica bem na frente do Terminal Ouro Verde hoje. E aí foi quando nós começamos os cursos de artesanato. E hoje, Danilo, eu tenho a alegria de dizer o seguinte: é o maior trabalho social de Campinas de qualificação profissional, e nós já formamos profissionalmente mais de 40.000 pessoas. 40.000 pessoas. 40.000 pessoas, graças a Deus. Então, curso de cuidador de idosos, cabeleireiro, manicure, secretariado, auxiliar administrativo, informática, inglês, aí nós temos balé para as crianças, nós temos artes marciais, nós temos dança, informática infantil, robótica. Então nós temos vários cursos lá, É capacitação e cultura, né? capacitação e cultura. E nisso, por incrível que pareça, porque às vezes as pessoas falam: "Não, mas e aí, como é que você mantém um projeto social como esse?" Nós não temos ajuda nem do governo municipal, nem do governo estadual, nem do governo federal. Até porque isso foi uma opção nossa, né, da nossa família, fazer com que o projeto social, seja um trabalho nosso. E todos os nossos professores são professores voluntários. É um Então, projeto social mesmo, é um né, projeto Rafa? social mesmo, 100% gratuito. As pessoas não pagam nada, não pagam material, não pagam. E a gente vive de doação, né, empresas que doam para a gente. Aliás, a região do Ouro Verde, os empresários da região do Ouro Verde contratam pessoas no nosso projeto social, fazem seleção, supermercado,
call center, faz tudo, Usam o projeto. usam o projeto. Agora, isso é uma novidade até para mim, porque eu acreditava que tinha recurso federal, estadual e Não tem, municipal. não tem, não tem, nunca teve. Nunca teve um único recurso público envolvido, né? A Agora, não ser veja bem, Rafa, um projeto como esse, como Jovens do Futuro, sem recurso municipal, federal e estadual, já capacitou 40 mil pessoas. Imagine se tivesse uma estrutura federal, uma estrutura municipal, acho que mais municipal, né? mais Para municipal. que o próprio município investisse ali nas pessoas e cuidando das pessoas do município, né? Em 2020, ô Danilo, durante o processo eleitoral, falei muito sobre isso. É porque, assim, Campinas é uma cidade polo, né? Uma cidade polo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, é uma referência mundial, né? Então, qualquer multinacional que você fala hoje, quando fala de vir para o Brasil, a primeira região que eles olham é a região de Campinas, Sim. né? Primeiro São Paulo, por ser, né, o maior estado, e aí depois a região de Campinas, Você sa- pelas nossas rodovias, pelos... Você sabe, Rafa, inclusive que pela comunicação, eu tenho agência de publicidade aqui em Campinas, e nós trabalhamos com lançamentos de produtos, de soluções, produtos em gerais, com alguns clientes. E os mercados, modelos que nós escolhemos para fazer teste AB, quando vai colocar um produto no mercado, é Campinas. É isso. Né? Então, assim, o cliente não importa qual local do Brasil que esse cliente seja. Campinas, ela é uma cidade modelo e é uma cidade polo referência nacional. O Danilo, e é isso, cara, porque assim, Campinas, às vezes, ela oferece emprego, oferece oportunidade, mas não oferece a qualificação profissional, né? Embora, ultimamente, a gente tem perdido algumas empresas, mas Campinas sempre foi uma referência, Sim. né? Então a gente precisa qualificar profissionalmente as pessoas, dar oportunidade às pessoas. Então foi aí que nasceu, né? Voltando, Os jovens né? do futuro. Foi aí que nasceu os Jovens do Futuro. E é nessa época que você entra na política, 2004, 2004. minha primeira candidatura. Candidato a vereador, de primeira. De primeira, fui o segundo vereador mais votado da cidade, com uma votação muito expressiva na região do Ouro Verde. Foi a mesma eleição que o Feliciano também foi nessa época? Foi, eu perdi para o Feliciano por 300 votos. Nossa. Por 300 votos, ele teve 11.500, eu 11.200. Muito voto, Rafa. Então, E só quem sai candidato sabe que 11 mil votos é muito é muita voto, coisa, muita né? coisa. Muita coisa. Já pensou 11 mil pessoas saindo das suas casas, num domingão, muitas vezes chuvoso, Chuvoso. a pessoa sai de casa, vai até uma escola, para numa fila, entrega o documento, espera o seu momento para votação. Aí tem que votar, e dependendo como é que for, pode ser que dê erro no voto. E detalhe, né, Danilo? Pensando em você, do momento que ela acordou até o momento que ela tá na urna. E mais ainda, a urna vai sair dali no final do dia. É isso. Você não tem que ter o risco de não ter um problema técnico isso. com a urna. Então, assim, é algo muito, muito curioso, né? Às vezes a gente fica parando para pensar, né? A loucura que é a pessoa acordar no domingo, acordar, vou votar no Rafa Zimbaldi, né? Então, sai da sua casa, vai até a urna, e nesse... No percurso ali... encontrando vários outros candidatos, boca de urna, material no chão, é uma loucura, né? Então, assim, aí começou a minha trajetória política, e aí eu fui reeleito em 2008, 2012 e 2016. E nessa... Posso já contando? Aí pode, já estamos avançando. Nessa trajetória, que me deu uma experiência muito grande, né, Danilo? Eu cassei 2 prefeitos por corrupção, o ex-prefeito Hélio, o ex-prefeito Demétrio, apontado pelo Ministério Público pelo desvio de 700 milhões de reais. Que muita gente não se recorda disso, né, Rafa? As pessoas acabam esquecendo, né? Porque a gente sabe a correria do dia a dia e acaba caindo no esquecimento. Que foi algo importantíssimo para a nossa cidade. Quando você expôs daquela maneira, como presidente da Câmara, inclusive... Presidente da comissão. Desculpa, presidente da comissão, e conseguiu, através da votação, caçar esses prefeitos em virtude da corrupção, isso muda a história da cidade. Porque, assim, e era a primeira vez na história de Campinas que a gente estava tendo um escândalo daquele.
Não existia Lava Jato ainda, não Tinha existia nada. nada. Então, Era assim, tudo muito novo. muito, muito, muito novo. Então, e foi uma mega coincidência, né, que aconteceu em Campinas, porque o Ministério Público estava investigando um caso, se eu não me engano, de Roraima, de um grupo de empresários de Roraima, e que nesse grampo telefônico o empresário falou: vamos fazer o que nós fazemos em Campinas. E foi aí que puxou a cordinha, né. E aí veio todo Tudo que todo o aconteceu. caso à tona. Eu me recordo, eu estava em Arraial do Cabo com a minha esposa, e aí meu irmão falou: "Você tem internet aí?" Eu falei: "Deve ter uma lan house aqui no hotel". Não tinha celular com Aham. internet na época, nada. E aí eu fui no hotel, entrei e tal, na capa, acho que era na época do Correio Popular, se não me engano, a capa estava preta, uma Isso. tela preta na capa do correio, falando o que estava acontecendo. Era o luto, né, Era era um luto, um era luto um pra luto. cidade. Porque assim, muita gente o Hélio foi um cara que criou uma expectativa muito grande, né, porque a cidade vinha passando por dificuldades, Sim. veio de uma administração muito difícil, muito traumática, né, porque Toninho se elegeu, foi morto, aí entrou a Isalene, que não tinha experiência nenhuma, cidade Ficou travada, 13 A de cidade maio, ficou lembra largada na lembra 13 época. de maio Lembro. abandonada, com Com obra obra, que nunca nunca acabava. acabava, enfim. Então o Hélio acabou se elegendo e a população depositou essa expectativa nele. Então e essa expectativa era geral, Sim. né, a Era a expectativa esperança era a da esperança. cidade. Tanto é, não sei se você vai lembrar, que ele chegou a ser cotado, inclusive para ser candidato a governador, Sim, me recordo né. disso. E aí de repente isso vaza pelas mãos, né, então e aí a cidade mais uma vez sofre com endividamento, sofre com desvio de dinheiro, eh, então mas isso me deu uma experiência muito boa, né, no sentido político do que é o verdadeiro papel do vereador, do parlamentar, que é além de propor leis, é Tem que ter fiscalizar. fiscalização. Fiscalização, então fiscalizar onde o dinheiro está chegando. Então isso me deu uma experiência de gestão muito grande. Você vê que a falta de gestão, ela impacta diretamente na pessoa, no ponto, É, na pessoa final, né, na ponta literalmente da conexão da saúde, que é a exato. pessoa que tá lá no pronto-socorro para ser atendido, e aí falta médico, e aí falta remédio no alto custo, e aí falta atendimento no posto de saúde, falta E ambulância na e e cidade. sabe e sabe que assim, o Danilo, eu acabo sentindo muito esse tipo de dor, porque assim, eu fui usuário do SUS, né, eu fui usuário do transporte público, eu estudei em escola pública, né, então eu sei as necessidades. E quando eu vejo que uma senhora idosa, uma criança, um pai, uma mãe, que precisa ser atendido num pronto-socorro no Mário Gatti, fica 10, 12 horas, passa a noite sem ser atendido. Vai marcar uma consulta no postinho de saúde, não tem médico, não tem remédio, não tem estrutura, isso me dói não como político, mas como cidadão, Sim, né. um ser humano. Porque imagina você tem filho, né, eu tenho uma menina que é a minha paixão, 5 anos, vai fazer 6 anos essa semana. Eh, Imagina você leva um filho teu no hospital para ser atendido, literalmente, né, derrubadinha a criança, e não ter um médico para atender. Aí quando eu vejo que um pai e uma mãe se revolta, né, porque não tem médico, começa a gritar, começa a filmar, É o desespero do é pai, o desespero. lógico. Ele quer, ele precisa, né, e não tá Tá ali falando da porque vida do é filho. isso. Então assim, eh, e aí eu falo que 2.100.000.000 não é pouco dinheiro, É muito é dinheiro. muito dinheiro, mas precisa ter gestão, tem que ter planejamento. Você precisa, eh, trazer pessoas sérias para gerir esse dinheiro, e aí eu vou te dizer o seguinte: Campinas tem passado por algumas situações na área da saúde. Campinas começou a contratar organizações sociais. E aqui, Danilo, nada contra as organizações sociais e nada contra as cidades pequenas. Mas
Trouxe, por exemplo, a organização social Vitale, que veio lá de Bariri, uma cidade pequena, se eu não me engano, 15, 20 mil habitantes, para gerir o Hospital Ouro Verde, de uma população de 350 mil habitantes. O que aconteceu? Desvio de dinheiro público. Quase 50 milhões de reais desviado do Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas morrendo, literalmente, esperando Falta atendimento de leito, falta de hospital, tudo. falta de remédio, falta de médico. E um dos diretores da organização social indo trabalhar de Ferrari, né? E hoje outras várias organizações sociais, né, na cidade, de cidades menores que não têm condição de gerir uma cidade do tamanho de Campinas. E aí Campinas não usa a sua própria receita, né? E nós temos a solução e está aqui dentro da cidade. Nós não precisamos ir buscar na Europa, nos Estados Unidos, não precisamos buscar. Nós temos os melhores pontos de saúde de Campinas. A Unicamp faz a gestão dos melhores hospitais públicos do país. Sumaré, o Hospital Regional de Sumaré, foi eleito melhor hospital público. Uma referência. Nós temos o Hospital da PUC, que é uma entidade super séria, Celso Pierro, né, que é administrada pela Arquidiocese de Campinas, tem a mantenedora. São muito sérios, inclusive. Nós temos um Hospital Boldrini, que é uma referência no tratamento do câncer infantil. A doutora Silvia Brandalize faz um trabalho de pesquisa muito grande. Nós temos a Sobrapar, com a doutora Vera Raposo do Amaral, que é um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia crâniofacial. Então, ao invés de buscar essas organizações sociais em outras cidades, nós já temos aqui. Já temos aqui. Por que a Unicamp administra o Hospital de Sumaré, o Hospital de Piracicaba, o Ambulatório Médico de Especialidade lá de Amparo, lá de Mojimirim, lá de Limeira, e não opera aqui o de Campinas? Você entendeu? Como é que uma organização social vem fazer um trabalho? Vai ter um know-how maior do que a própria Unicamp. Imagina. O Unicamp é referência. Então, nós precisamos usar aquilo que nós temos de melhor. Nós não precisamos buscar fora. Né? Com todo respeito às outras cidades, com todo respeito a outros estados e a outros países, Campinas tem aquilo de melhor. Né? Então, a nossa receita está aqui mesmo. E isso me faz pensar muito, né? Que Campinas pode mais. Campinas tem que estar em primeiro lugar. E eu, Danilo, como deputado, né, já avançando um pouquinho, como deputado estadual, agora no segundo mandato, eu tenho a honra de ser o deputado que mais destinei recursos para os hospitais filantrópicos e santas casas. E Campinas perdeu muito dinheiro, às vezes por intrigas políticas, né, e que isso me deixa muito triste, porque eu sempre falo, eu sou oposição ao atual prefeito, ao ex-prefeito, mas a cidade tem que estar em primeiro lugar. As pessoas têm que estar em primeiro lugar. As pessoas que têm que estar em primeiro lugar. Então, se precisar passar a mão no telefone e ligar para o prefeito, aqui eu ligo sem problema nenhum, desde que seja um assunto para a cidade, né? E assim eu fiz, destinando recurso para a construção do hospital pediátrico, que perdemos, 12 milhões de reais. Eu mandei uma ambulância recentemente, perdemos porque a prefeitura falou que não precisa de ambulância. Academias ao ar livre, coisa simples, 40, 50 mil reais as academias, perderam a academia. Pista de skate, investimento no esporte, grama sintética, ou seja, perderam quase 20 milhões de reais que eu destinei através do nosso mandato. Então, assim, falta gestão pública, falta planejamento, falta priorizar a cidade e priorizar a população. E quando nós falamos de falta de gestão pública, nós não estamos falando somente de um município. O Brasil tem sido impactado pela falta de gestão pública. E o seu mandato de deputado estadual tem sido um exemplo, Rafa, para a nossa região de Campinas. Eu queria começar falando sobre um primeiro assunto que é muito sério, muito impactante, que é a questão da pauta da mulher. Recentemente foi aprovado um projeto de lei e sancionado pelo governo do estado de São Paulo, um projeto onde garante o acompanhamento de uma mulher a uma consulta, um exame, e que tira aquela questão da vergonha, do medo da consulta e leva mais segurança quando ela pode estar entrando com um acompanhante.
Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Danilo, a gente sabe que, infelizmente, a violência contra a mulher É muito grande. é muito grande e tá em todos os lugares, né? Às vezes dentro de casa, às vezes na rua e até mesmo muitas vezes num consultório, né? E Temos casos no Brasil sim, gravíssimos. sim, e isso preocupa, né? Preocupa e inibe muitas mulheres, muitas vezes até de ir no médico, Sim, de né? fazer seu Porque exame de rotina. às vezes tem vergonha, às vezes tem medo, né? Se a mulher ela já tem o trauma de repente ter sido abusada e nunca denunciou, ela ela acaba nem indo. Então aí nós propusemos, né, em parceria, com o deputado Rogério Nogueira, essa lei que foi sancionada pelo governador. Então a mulher agora, já é lei, tem direito a um acompanhante. Então ela vai no ginecologista, ela vai em qualquer consulta médica, vai, fazer um exame ou até mesmo cirurgia, ela pode levar alguém da sua confiança, para acompanhar todo o procedimento. E agora é obrigação, não só na rede pública, mas também na Na rede rede privada. privada, né. Então, porque muitas vezes tem um regramento que médicos e hospitais muitas vezes colocam que não pode ter acompanhante. Mas agora é lei. Agora é lei. Então o governador sancionou, agora é lei, então as mulheres que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, é lei e pode, usar a lei. E eu depois eu vou falar o número da lei aqui, eu não tenho aqui o número, mas eu vou deixar aqui para você, ô Danilo, o número da lei, Não, para que as inclusive, para as mulheres pessoas que possam acompanhar mais o seu trabalho, tem o seu site, tem as redes sim, sociais, né, sim, Rafa? Então já pode aproveitar para colocar aí. Rafa Zimbaldi, tanto Facebook, Instagram, Instagram, YouTube. YouTube, e também tem o meu celular pessoal, que eu faço questão de Pode que passar. é 19 99757 5022, 19 99757 5022. Então, ô Danilo, então esse projeto foi um projeto que marcou muito, né, o estado de São Paulo, e tem outros projetos também voltados para a questão da mulher, né, nós temos aí, o Programa de Assistência à Saúde da Mulher, que nós fizemos em parceria com a deputada Ana Carolina Serra, Deputada Ana. parceira de Um partido, abraço, deputada Ana. ela é uma grande amiga e esposa de um grande amigo também, Paulinho Serra, que está fazendo uma grande gestão como prefeito. Aliás, foi em pesquisas, ele foi considerado o melhor prefeito do estado de São Paulo, Olha né, só. com mais de 80% de aprovação. E e aí nós apresentamos esse programa de assistência à saúde da mulher, onde o estado dá a assistência, né, todos os exames, acompanhamento da saúde da mulher e oportunidade, né. A gente está falando aqui dos problemas de saúde básica, mas o estado precisa fazer esse complemento, né, precisa buscar condições onde as mulheres elas sejam atendidas, tenham condições de de às vezes, fazer um tratamento, com mais celeridade, por exemplo, descobre um câncer tardio, é terrível, né, então você coloca em risco a vida das pessoas, a vida das mulheres, por falta de exames de rotina. Então, são programas como esse que a gente acaba, né, dando oportunidade às mulheres de uma saúde de mais qualidade. Ô, Rafa, em 2019 e 2020, eu estive à frente ali como gestor e como diretor de comunicação e imprensa na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Uhum. estado de São Paulo. Durante esses quase 2 anos que eu estive ali à frente como gestor, eu trabalhei de forma muito efetiva ali nos projetos ligados à pauta da pessoa com deficiência, que é uma pauta que é muito esquecida. Você vê hoje, nós temos diversos deputados trabalhando para várias pautas, a pauta animal, que é uma pauta muito importante, a pauta tributária, que é uma pauta muito importante, a pauta da saúde em geral, que é uma pauta muito importante, mas você vê hoje poucos deputados, hoje no estado de São Paulo, principalmente, levando a pauta da pessoa com deficiência Sim. como uma pauta primária dentro do projeto de gestão. E recentemente foi aprovado e sancionado no estado de São Paulo a lei que garante a identificação da carteirinha para pessoas com deficiência de doença rara. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, queria te parabenizar pela essa iniciativa e dizer que a pauta da pessoa com deficiência é uma pauta muito importante.
E que muita gente às vezes acha, essa pauta é uma pauta que não dá voto, porque as pessoas pensam, o político geralmente em si, ele pensa muito no voto. Mas a gente percebe, Rafa, pelo teu estilo de gestão, que você pensa nas pessoas. É isso, E isso Danilo. é uma coisa muito importante. Por exemplo, a minha esposa, ela foi diagnosticada em 2014 com esclerose múltipla degenerativa. Eu vivenciei em casa a dor e a luta de você lutar contra uma doença de uma pessoa com deficiência. Sim. O meu pai, Celso Palma, ele faleceu cego de um olho e com o membro inferior direito, o pé direito amputado. Eu tive essa dor dentro da minha casa. E diversas pessoas têm diversas dores quando se fala da questão da pauta da pessoa com deficiência. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa grande conquista. Eu tenho feito um trabalho muito voltado para as pessoas, né? E eu acho, você falou assim, os políticos pensam em voto e é natural, né? Sim, Porque, lógico. mas eu acho que o voto ele é consequência de um trabalho, né? E de um trabalho sem forçação de barra, né? Sem aquela... Porque assim, eleição a gente disputa de 4 em 4 anos, né? Agora, o trabalho ele tem que ser permanente, né? Sim. Independente de ser ano eleitoral ou não. Então, nós tivemos a carteirinha de pessoas com doença rara, com doenças ocultas, com deficiências ocultas também, e nós temos um outro projeto que está em tramitação, que é o uso do cordão de girassol. Não sei se você está sabendo. Eu vi. Porque Exatamente. tem hoje o cordão do autismo. Né? Do Que autismo. identifica, inclusive. Que identifica. A pessoa que, por exemplo, ela chega num determinado local e ela quer se identificar, apenas com o cordão já gera identificação. Isso. É direito, é lei. E da mesma forma, o cordão girassol. O cordão girassol. Que não é necessariamente que a pessoa tem o espectro autista, Sim. mas tem uma doença oculta, uma doença rara ou uma deficiência oculta. Sim. Né? E que as pessoas, na visão, não conseguem identificar isso. Então, são 2 projetos importantes, que no caso da carteirinha da doença rara, foi sancionado já pelo governador, só falta a regulamentação, Sim. né? Por parte do governo do estado, como é que vai ser a emissão dessa carteira. Mas eu tenho trabalhado muito com as situações das pessoas com deficiência. E aí, já puxando e voltando na questão da saúde, o Danilo, eu tenho feito um trabalho de investigação e muito firme dentro da Assembleia Legislativa. A gente estava falando aqui do Sistema Público de Saúde, Sim. mas nós temos os planos de saúde também. Sim. Né? E que inclusive há uns dias atrás, uns meses atrás, nós tivemos alguns problemas graves, né? E exatamente aí que eu quero chegar. A Unimed, que foi a maior responsável por isso, mas que atingiu mais de 12 mil pessoas. Nós tivemos outros, o Notre Dame, a Beneficência Portuguesa de Campinas, que também está um escândalo danado. O presidente está com os bens bloqueados pelo desvio de 20 milhões de reais dentro da Beneficência Portuguesa, dinheiro da cidade de Campinas, do Sistema Público de Saúde. Mas nós fizemos a convocação do presidente da Unimed porque houve cancelamento de forma unilateral de pessoas com espectro autista, de pessoas com deficiência, de pessoas em tratamento de câncer, de pessoas idosas. Né? E nessa esteira da Unimed veio outros planos de saúde. O que acontece? Os planos de saúde, eles querem lucro. E aqui eu não estou aqui condenando. Não, eles têm que ter o lucro. Tem que ter o lucro, lucrar, faz parte do processo empresarial e eu defendo isso. Mas a pessoa que não dá lucro para eles querem tirar. Então, isso a gente não pode aceitar. Porque muitas vezes, muitas famílias tira a comida de dentro da sua casa para pagar um plano de saúde para o seu filho que é deficiente. E aí ele tem o plano de saúde cortado, porque a partir do momento que descobre a deficiência, descobre o espectro, o plano de saúde já não quer mais atender, principalmente com as terapias. E nós estamos falando aqui de terapias caríssimas, né? Terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, né? Então... Quando é com as crianças é mais dolorido ainda, é mais dolorido, Rafa? né? Já imaginou? Porque muitas pessoas... Com esse trabalho meu de quase 12 anos, que eu trabalho com pessoas com deficiência, com projetos sociais, a gente vê histórias assim que impactam demais a nossa vida.
a dor da mãe, a dor do pai, que não consegue o atendimento para o teu filho, para que possa amenizar a dor e para que a pessoa tenha... Porque, na verdade, Rafa, a verdade é uma só. O que todo pai, o que toda mãe que tem uma pessoa com deficiência dentro de casa quer é qualidade de vida É isso. pro filho, É isso. para aquela pessoa querida, para aquela pessoa amada. Sabe o que acontece? Muda o ritmo da família. Muda, vira chave. Muda a vida, principalmente das mulheres. Principalmente das mulheres, porque, infelizmente, a cultura do nosso país, muitas vezes, quando uma família descobre o espectro autista, uma deficiência, acontece muito dos pais abandonarem as mães. E as mães A gente vê isso nas APAES, É né? isso. Frequentando as APAES, visitando as E APAEs, a gente aí, vê a quantidade de criança. eu fiz recentemente, não sei se você acompanhou, Danilo, eu fiz uma live sobre o LOAS, falando um pouquinho, Assisti. né, da Lei Orgânica da Assistência Social, os benefícios, né, que as pessoas têm direito. E aí a gente vê que a mãe, ela entrega 100% a sua vida ao filho com deficiência. Então, nesse dia que eu fiz a live, eu recebi lá a Josi, uma mulher de em torno de 40 anos, guerreira, sai às 7 da manhã com seu filho de casa, vai para a Dacamp, que é uma entidade, né, quem está nos acompanhando aqui de outros municípios, a Dacamp é uma entidade referência aqui no autismo. Aliás, hoje mesmo eu estarei lá visitando, vamos destinar uma emenda lá de R$100 mil, e aí depois ela vai para Pestalozzi. Essa mulher, ela sai às 7 da manhã, volta às 6 da tarde, porque ela não tem condição de voltar para casa, não tem condição financeira de voltar para casa, né? E muitos desses dias fica sem comida, porque não tem condição financeira de comprar comida. Então, fica na frente da Dacamp, fica na frente da Pestalozzi, enquanto seu filho tem o tratamento, tem as terapias, ou estuda. E, então, assim, se nós que temos condição, que fomos eleitos para isso, nós não olharmos para essas pessoas e sentir a dor que elas sentem, não tem motivação para que a gente continue no processo político, né? Então, eu sempre falo que o político ele precisa enxergar as outras pessoas como se fosse ele mesmo, se fosse alguém da família dele. Porque assim, você quer brigar comigo, Danilo, é fazer alguma coisa com a minha filha, não é isso? Você isso como pai... Você vira um leão. E agora imagina uma mãe dessa, que muitas vezes não tem informação, não tem condição financeira, né? Não tem... Aí tem um abalo psicológico. não tem conhecimento dos seus direitos, né? Só tem conhecimento dos seus deveres, mas não tem conhecimento dos seus direitos, né? E aí a mulher, ela não cuida mais dela, porque ela cuida 100% do filho, da família, ela vive só para aquilo. Ela vive só para aquilo. Então, se o poder público não olhar para essa mulher, você tem noção que uma mulher dessa não vai num salão de cabeleireiro, não consegue pintar uma unha, né? E aí eu não estou falando só pela condição financeira, não, mas estou falando também pela falta de tempo, porque não tem quem... Porque a vida dela está dedicada ao É filho. isso, porque não tem onde deixar, não tem com quem deixar, né? Às vezes, a discriminação, ela é tão grande com a criança, e que a mãe, ela precisa, né, viver 100% para aquilo. Então, assim, por isso que eu tenho feito, tenho convocado o presidente de plano de saúde na Assembleia, tenho batido muito forte nessa questão, porque assim, a gente precisa garantir o direito dessas pessoas. E Rafa, eu tenho visto o deputado Rafa Zimbaldi muito conectado ao governador Tarcísio, que tem feito um trabalho de cuidar das pessoas no nosso estado de São Paulo. E um desses trabalhos que eu tenho visto, uma pauta que foi muito polêmica, inclusive, nesse último ano, foi referente às casas populares, né, que inclusive o deputado fez uma proposta de um novo modelo de projeto de adaptação. Até na época deu até o presidente Lula falando sobre esse assunto, né?
E eu queria que a gente compartilhasse também um pouquinho sobre essa história. Deu uma polêmica muito grande, né? Nós tivemos a ocupação Mandela, né? E que num trabalho aí de reintegração de posse, o, o, o prefeito ele fez uma casa embrionária de 15 metros quadrados, às vezes para famílias com 7 pessoas, né? Então é subhumano. Imagina um casal com 5 filhos numa casa de 15 metros quadrados. Aí você tem a intimidade do casal, você tem a intimidade das crianças, tudo isso ficou abalado, né? E aí você tem uma questão cultural muito difícil. E aí houve uma polêmica muito grande, porque isso acabou abalando muito, né, a todos nós, em especial as pessoas da ocupação. Por quê? Porque na visão das pessoas da ocupação Mandela, estava ótimo. Mas lógico que está ótimo. Para quem Porque não tinha, né? para quem vive numa ocupação, para quem vive num barraco de madeira, sair do pior para o menos pior é uma vitória, Sim. né? Mas Dá para melhorar. como pessoa pública, a gente é subhumano, né? Às vezes as pessoas que estão lá, lógico que é melhor, lógico que eles vão, né, entender que aquilo é melhor, mas na visão de poder público, não é o melhor, não é o melhor. Então, assim, aí nós propusemos um projeto de lei que faz com que no mínimo seja de 30 metros, né? Nós temos a Minha Casa Minha Vida, são 45 metros, né? Então, já com previsão de ampliação, então todo o poder público, né, seja municipal e estadual, ele, ao fazer um projeto embrionário, ele precisa fazer a construção da casa de 30 metros, já com previsão de aumento para 60 metros, né? Então, e o governador Tarcísio tem olhado com bons olhos, e isso temos ajudado o governador Tarcísio em tudo que a gente pode, o Danilo, porque é um momento, né, difícil que ele assumiu o governo do estado, né? É um momento de reconstrução para o estado, Porque né? nós falamos aí de 30 anos de um único governo, né? Embora governadores diferentes, mas com A mesma ideologia. a mesma ideologia, o mesmo partido, Mesmo grupo. o mesmo grupo. E aí, quando chega o governador Tarcísio, né, com uma maior máquina do país, Sim. né, E que tem muito recurso. que tem O muito governo de recurso, São Paulo tem muito né, recurso. nós estamos falando em 320 bilhões de reais. É o estado mais rico da federação hoje. Mas gerir tudo isso também não é fácil. Sim. Mas ele tem feito um trabalho de gestão muito bom, né? Tem mandado projetos importantes. Uma pauta que ele fez que foi muito importante foi a valorização dos nossos policiais, né? Um aumento de até 34% aos policiais. É uma pauta que há anos, né, as forças de segurança do estado pedem isso, pedem socorro, porque como é que um policial sai de casa para salvar a vida e para cuidar da vida da população com R$ 2.000, R$ 2.800, né? Então, colocando a sua própria vida em risco. Então, o policial ele sabe que sai de casa, mas não sabe se volta, né? Então, foi uma das pautas importantes. Aí nós temos aí outros projetos importantes que nós estamos discutindo, a reforma administrativa que vai diminuir, extinguir, não chegou ainda esse projeto, mas se eu não me engano, 15.000 cargos no governo do estado, né, cargos comissionados, cargos de assessores. Então isso vai fazer com que gere uma economia e nós tenhamos dinheiro para investir em outras áreas, né? A gente falou bastante da saúde aqui, nós tivemos agora o lançamento do SUS Paulista, que é o Sistema Único Paulista, que vai ser um incremento, um complemento que o governo do estado vai dar de até 400% no atendimento do SUS. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia,
hoje, uma consulta médica no postinho de saúde, o, o SUS, Ministério da Saúde, paga para o município em torno de 5 a 10 reais. Então, ou seja, não paga nem energia. Então, esse complemento, o, o, o governo do estado vai entrar com até 400%. Então, podendo chegar, por exemplo, uma consulta a pagar 40 reais. Então, Fica bem próximo, inclusive, da iniciativa privada. é isso. Então, isso vai dar Dos uma planos de condição, saúde, né? exatamente, vai dar uma condição melhor de atendimento à população. Então, assim, são projetos importantes. Em apenas um ano de governo, ele está tirando alguns projetos também de muito tempo, por exemplo, o trem Intercidades, que vai atender a nossa região de Campinas. Esse trem, o campineiro vai ter o prazer de... Quando que isso será que acontece, hein, Rafa? Eu tô acreditando, Danilo, porque assim, é um projeto bastante antigo. Muito né? antigo. Nós tivemos vários, né? Além Igual o nosso BRT, né? Nem fala. Nem fala de BRT, viu? Mas bom, pelo menos até agora o trem Intercidades não teve o desperdício de dinheiro público que o BRT teve, né? Porque o BRT a gente está falando aí de R$1 bilhão já gasto e até hoje a obra não foi entregue. Me perguntaram ontem, um amigo meu ontem me perguntou, será que o BRT vai ser entregue ainda esse ano, ainda no próximo ano? E porque o campineiro, ele tá com essa sensação de que vai mais um mandato, mais um ano, mais um prefeito que passa e não consegue terminar o BRT. Não consegue porque não quer. Danilo, é fácil. É regra simples. Não termina porque não quer. Isso. Ontem eu estive na região do Campo Grande, na região do Ouro Verde, e as obras, assim, na frente do hospital Ouro Verde, eu quase bati o carro ontem, deputado, tô profetizando aqui já. Ô deputado, eu quase bati o carro ontem, porque tem um momento que você volta pro centro da cidade e tem um terminal do lado direito, e aí é muito rápido. Sim. Ele simplesmente fecha ali a via, se passa de 2 vias para uma via muito rápido, só que tem um tapume enorme com concreto na tua frente. Se você não prestar atenção, você bate o carro. É isso. Era 10h30 da noite, 11 horas. É uma obra muito mal planejada, né? Nós estamos falando de R$1 bilhão, que às vezes parece algo muito distante para a gente, mas era para a gente estar investindo em VLT, em trem, e não é algo, né, que seja utópico, porque às vezes a gente falar falar de trem, né, de ferrovia, e aí daqui a pouco a gente vai voltar para o trem Intercidades, mas Campinas, comparado com outras cidades, eu vou te dar um exemplo aqui, Santos tem VLT. Tem VLT. Por que Campinas não tem? E Santos, muito menor que Campinas. Muito menor que Campinas. Estrutura diferenciada. Orçamento menor. Então, Danilo, a gente tem condição, né? E uma obra como o BRT é uma obra já ultrapassada, né? Que nunca a gente consegue. Fica igual aquela obra da 3 de maio na época o gargalo que ocasionou e está ocasionando no trânsito é terrível. É terrível. Ali é difícil demais de entrar e sair. Porque você jogou os carros muitas vezes por uma via só, né? Para que os ônibus passem e acaba não deu a celeridade. Mas voltando do trem Intercidades, né? O governador Tarcísio é um cara visionário, né? Ele entende e entendeu que a ferrovia é o futuro e não o passado, porque o brasileiro ele tem a cultura de que ferrovia é passado, né? Mas ferrovia não é mais passado, agora é futuro. Europa, Estados Unidos, os países começando pelo Japão, custo do deslocamento. É isso. Então ele está tirando esse projeto do papel. Então, primeira fase vai ser Campinas, passando por Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, chegando até São Paulo. Numa segunda etapa, nós teremos o trem indo até a Baixada Santista e ligando o Vale do Paraíba. E aí depois, numa outra etapa, que talvez nós não estaremos vivos para ver, né? Porque isso é projeto de anos, né? Aí ligando todo o interior de São Paulo. Nossos filhos, né? Com Nossos certeza. filhos vão aproveitar. Então, mas é o que a gente planta hoje. A plantação. Né? É o
a minha É mãe, a semente, a né? minha mãe sempre, né, eu não sei se essa teoria é verdadeira, mas minha mãe sempre falou o seguinte: quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Porque, se eu não me engano, é uma árvore que leva 80 anos para dar o fruto, né? Mas então a gente tem que plantar hoje para colher amanhã. Nossos filhos vão colher o futuro. E assim é a educação. Com certeza. A gente precisa plantar hoje nas nossas crianças para a gente ter, daqui 10, 15, 20 anos, uma geração que o que nós estamos investindo na qualidade da educação hoje para dar frutos amanhã. Por isso a gente precisa trabalhar por uma educação boa para os nossos alunos. Deputado, estamos chegando ao fim do podcast Danilo Palma, aqui pela TV Cultura Paulista e também pela Rádio Essência. Quero lhe agradecer pela tua visita, pela tua participação, esse bate-papo gostoso. E vai ficar disponível em todos os meus canais, @Danilo Palma SP. Suas considerações finais, deputado. Danilo, eu agradeço o carinho, a oportunidade, o convite. Quero voltar mais vezes, porque acho que tem muito assunto aqui. Não conseguimos falar metade da pauta. Exatamente, né? E eu quero depois falar um pouquinho mais da minha infância, da minha adolescência, da juventude, mas eu quero voltar aqui numa outra oportunidade. Então, agradecer, né? Convidar todos que estão nos assistindo a conhecer um pouco o nosso trabalho, através do @RafaZimbaldi, deixar no meu celular, né, à disposição, 19997575022, 997575022, e agradecer, né, e sempre aí pedindo as orações de todos para que Deus nos abençoe a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Obrigado, Danilo. Valeu, Rafa. Obrigado para você também que esteve conectado comigo aqui no podcast Danilo Palma. E se você está nas minhas redes sociais, não esqueça de me seguir, se conectar em todas as minhas redes, também no meu site www.danilopalma.com.br, e a gente se vê no próximo podcast Danilo Palma. Até mais. Muito bem, você que está ligado aqui no Danilo Palma, hoje eu vim aqui para trazer a informação sobre Louçuca e Bom Gosto, mas antes eu quero falar para você da Louçuca. Se você quer comprar Louçuca, os telefones vão aparecer aí já para você entrar em contato comigo. Nós temos aqui o adoçante à base de estévia. Todo mundo conhece um produto natural que é a Estévia Plus da Louçuca. Tem uma linha enorme aqui de biscoitos, de rosquinhas, gelatinas, pudim, leite condensado da Louçuca. Gente, você nem imagina como é gostoso, tá bom? E eu quero falar também dos produtos da Bom Gosto. Bom Gosto que você pode usar aí no seu churrasco, no seu dia a dia, no seu almoço. Não tem nada igual. Uma farofa, realmente uma farofa caseira, tá bom? E falar também dos produtos do Empório da Fabi, tá bom? É produtos caseiros, gente, feito com carinho pela própria Fabiana, tá bom? Mas eu quero deixar aqui os meus dados aqui para você falar comigo através do telefone, você falar através das minhas redes sociais que está aparecendo aqui, ó, @CarlosRSoaresOficial. Olha que negócio bonito. @CarlosRSoaresOficial. Você vai falar comigo, ou então você pode acessar ali através do QR Code que está aí na sua tela. Você tem todas essas informações para me achar, me encontrar, e eu vou até você com o maior prazer para a gente bater aquele papo e mostrar toda essa linha aqui, ó, maravilhosa de produtos Bom Gosto, produtos da Louçuca e o Empório da Fabi. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá.